Quero cumprimentar os amigos, os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta tarde. E quero apresentar o nosso irmão Zé Dias, que vai contar a sua revelação. Não pode cumprimentar os irmãos. Não pode cumprimentar os irmãos. Eu quero saudar o todo com a paz do Senhor nesse momento, graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora? Pode fazer, irmão. Amado Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, querido Jesus, deste momento, Senhor, que estamos ligados a Ti, Senhor Jesus Cristo amado. Pai Santo, que esse pessoal, todos que irão ouvir, Senhor, este programa, Senhor Jesus Cristo amado, esta pequena mensagem, Senhor. Meu Deus, que abra os corações, que sintam a necessidade de Te servir, Pai Santo, porque Tu és fiel e poderoso. E suplicamos a Ti a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia a todos nós que necessitamos de Ti. É o que Te pedimos e agradecemos hoje para todos sempre. Amém. 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 Agora, irmão, senta lá, eu vou... Eu quero fazer uma leitura aqui, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Isso aqui é uma profecia do profeta Joel, muito antiga. Nós vamos ver agora uma profecia também feita por Moisés, né? No capítulo 29 de Deuteronômio, e no verso 29, que diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que Deus revela, que Deus nos dá avisos, nos dá alertas, através do seu Espírito e através dos dons espirituais de revelação. O nosso irmão Zé Dias, ele teve uma dessas revelações, que eu acho muito importante. Então o nosso intuito é que ele conta essa revelação para nós todos e nós comentamos alguma coisa sobre elas. Porque nós cremos que Deus fala através de revelações, que Deus fala através de visões. Então nós vamos ouvir o irmão Zé Dias. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer para os que me ouvem neste momento, eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quando aconteceu esse episódio, com o qual eu irei revelar, isso aconteceu na rua Antônio Bernardo Silvestre, 144, a igreja onde eu congregava e aonde eu residia. Ali eu morei 20 anos e 6 meses. E veio acontecer essa grande revelação que Deus trouxe à minha vida. E graças a Deus eu estou aqui para contar para vocês. E o meu desejo é que essa mensagem chegue ao coração daqueles que vão ouvir essa pequena mensagem e que ela traga a cada um que ouvir um discernimento do que Deus pode fazer nas nossas vidas. E Ele é fiel para nos ajudar. E estamos sempre preparados por Ele. E de momento eu já quero avisar a todos que me ouvem que eu estou de óculos escuro. É porque eu fiz uma pequena cirurgia de catarata e eu estou sem poder ver a luz do dia. Então tenho que usar um óculos escuro. Vocês me perdoem
porque eu estou com esse óculos escuro, mas sou obrigado a usá-lo. Então, meus queridos, eu quero entrar em detalhe do que aconteceu naquela data. Isso aconteceu no dia 16 para 17 do mês de julho, do ano 2000. Isso aconteceu, uma maravilha na minha vida, que eu sempre fui um crente cauteloso. E graças a Deus, depois de todos esses acontecimentos, a minha vida mudou para melhor, graças a Deus, porque eu passei a observar a grande misericórdia, o grande amor de Deus para conosco. Então isso aconteceu nessa data que eu já citei. Minha filha tinha ganhado meu primeiro neto, e daquele domingo, era do domingo para a segunda, foi um dia diferente para mim. Mas eu estava um pouco enfermo e eu não fui para a igreja onde eu congregava. Eu fui auxiliar do pastor Adonias na Unidade Operária por 4 anos. E eu estava enfermo e naquele dia eu não fui. Mas foi um dia diferente, eu não sei por que eu estava diferente. E isso, quando chegou a noite, foi do dia 26, do dia 16 para 17, eu fui me deitar. A minha filha estava em casa, como o menino era um pouco chorão, e eu não aguento o choro de recém-nascido. Aí eu fui para baixo de uma casa que tinha uma pequena estalagem do pastor Bezerra. Quando vinham os amigos deles, eles ficavam ali. Então eu estava estacionado ali, estava dormindo esses dias ali. E quando eu cheguei no quarto para me descansar, eu tinha um pequeno rádio da cabeceira e eu liguei procurando um programa evangélico. E caiu em cima de uma emissora no Vale do Paraíba, São José dos Campos. E o nome desse pequeno trabalho que eu quero dizer, chamava-se Voz do Presidiário. Era a mensagem dessa emissora, a Voz do Presidiário. E ali eu passei a ouvir aqueles pais mandando mensagem para os filhos que estavam presos naquela prisão ali, dizendo para o filho o seu problema, a sua dificuldade, para ajudar aquele que estava preso, para poder arrumar um jeito de tirar da prisão. E o que me chamou muita atenção, que todos os quadros que foram apresentados naquela mensagem, ali naquela rádio ali, todos eram filhos de pessoas evangélicas, pessoas que os pais eram evangélicos, mas os filhos estavam no caminho da perdição. Porque quando uma pessoa age de uma forma dessa, realmente, se Deus levar numa situação dessa, ele está perdido. Então, queridos, eu não sei quantos minutos foi aquele programa. Sei que ele durou um pouco. Eu assisti até o fim. E através daquele programa eu fiquei traumatizado com aquela situação. De ver principalmente uma situação daquela com filhos de crentes. E aquilo me mencionou, me trouxe assim um despertamento, e eu chorei muito, eu falei em mistério naqueles momentos que eu estava assistindo aquele programa. Foi um negócio que me abalou muito. Eu não sei se foi este motivo que me trouxe essa revelação. Aí, querido, eu sei dizer que depois que terminou o programa, eu fui orar. Eu tirei um período de oração um pouco alto, uns 30, 40 minutos mais ou menos de oração. Quando eu terminei a oração, eu me lembro perfeitamente que a única coisa que eu fiz foi me sentar na cama para me deitar, me repousar. Que quando eu sentei na cama, eu só lembro que eu sentei e não vi mais nada. Quando eu sentei, eu fui tomado, não sei como aquilo, eu desapareci e me apareci num lugar, numa dimensão muito profunda, de muito gozo, de muita alegria, uma coisa extraordinária, uma coisa que eu não sei me expressar para explicar a todos que me ouvem nesse momento como foi aquilo. Sei que eu me achei naquele lugar maravilhoso, um lugar celeste, uma coisa do céu. E eu estava muito feliz de estar ali e muito alegre. E de repente, quando eu estava naquele gozo, me veio na minha mente que o mundo ficou pequeno. Tudo o que estava acontecendo no mundo, eu estava vendo, observando tudo, dessa dimensão de gozo que eu me encontrei. E ali passou a Deus manifestar o seu poder na minha vida. E aí que quando
eu estou muito encantado naquela situação, o Senhor falou comigo. Eis que tu irás ver e contemplar os meus mistérios. Queridos, eu quero falar para vocês. Aí, de repente, quando o Senhor falou, nessa dimensão de gozo que eu me encontrava lá embaixo, apareceu, se manifestou uma grande metrópole. Uma grande metrópole que me tem na minha mente que deve, se existir, é país de primeiro mundo, porque era uma cidade, essa metrópole, muito fantástica, muito iluminada, muito cheia de decoração, uma coisa de primeiro mundo. E eu passei a observar aquela grande metrópole, dessa dimensão de gozo que eu me encontrava. E aí o Senhor disse, veja e contempla os meus mistérios. Quando o Senhor disse isso, se manifestou, aquele pessoal se dividiram em 4 partes. Aquele pessoal que estava andando naquela grande metrópole do vai e vem, elas se dividiram em 4 metrópoles, em 4 partes. Que quando isso aconteceu, aquela grande metrópole, o Senhor disse, veja e contempla, a metade daquela grande metrópole, ela se transformou assim num estado assim de, como que era um baile, uma coisa de diversão, mas muito amplo, a cidade era muito grande. E uma parte dessa cidade foi tomada por esse, vamos dizer assim, um sistema de um pavilhão muito grande, mas coisa estrondosa, coisas muito lindas. E quando isso aconteceu, uma daquela parte, das 4 partes desse pessoal, uma parte entrou nesse processo, desse estabelecimento. Entrou, e quando essas pessoas entrou, eu passei a perceber que era uma casa de lazer, mas de lazer deste mundo. As piores coisas estavam acontecendo ali. 4 partes dessas pessoas. Aí quando uma entrou nesse lugar, uma segunda parte se uniram. E ali, querido, Deus me mostrava ali coisas terríveis que eu nunca pensei de ver na minha vida. De prostituição, prazeres do mundo estavam ali. E então, querido, quando eu passei a ver aquilo ali, eu passei a examinar deste gozo que eu me encontrava, e agora eu estava vendo embaixo uma pravação dessa. O Senhor disse, veja e contempla, tu irás ver os meus mistérios. Querido, aí essa segunda parte se uniram, e aí para aquilo multiplicou aquele baile, aquela festa ali, aquela depravação terrível. Começou tudo ali. E aí, de repente, a terceira parte passou a ser um pessoal normal do dia a dia que a gente está hoje. O vai e vem de pessoal, daquele falatório, uns falando palavrão, daquela situação, do dia a dia, deste mundo terrível que nós estamos vivendo hoje. E a quarta parte era um povo calmo, um povo completamente diferenciado dessas 3 partes. Só que quando se uniram, a primeira parte, que era a primeira, se uniu com a segunda, ficou sendo 3 partes só. Esta parte desse pessoal que andava no labor do dia a dia, continuou. E aí, essa outra parte, o povo calmo, parece que o povo pacífico, tranquilo, continuou. De repente, essa grande metrópole, aqueles grandes edifícios, começaram a suar de cima para baixo, assim, aquela umidade, como quem estava sendo molhado aquilo ali, mas de uma forma muito lenta. Que quando começou aquilo ali, que estava já chegando no meio, mais ou menos, o Senhor tornou a falar comigo, veja e contempla. Aí quando o Senhor disse, veja e contempla, como quem era o reboco, começou a cair. Mais lento, não foi uma coisa de desabar assim completamente, aquilo foi desabando aos poucos. E aquele pessoal que estava no labor do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, começaram a se apavorar com aquela situação. Começaram a se manifestar, aquele corre-corre, aquele desespero, querendo se esconder. Quando isso aconteceu, querido, o Senhor tornou a falar comigo. Eis que tu irás ver e contemplar o inimigo da igreja. Nessa dimensão de gozo que eu me encontrava abaixo de mim, apareceu um personagem
a semelhança do homem, só que eu não via a semblante dele. Foi muito rápido. Eu falei no início que parece que o mundo ficou pequeno e tudo que estava acontecendo eu estava vendo. Ele deu uma volta neste pequeno mundo que Deus me mostrava, ele deu uma volta dizendo umas palavras. Ele deu aquela volta e desapareceu, mas o eco daquelas palavras ficou no ar. Então aquelas palavras diziam assim: não adianta correr, não adianta se esconder, porque até muitos que estão debaixo da terra serão meus. Olha, querido, eu confesso para você, eu não me desesperei, porque eu estava num lugar de gozo muito alto, mas me trouxe assim uma expectação assim. Deus está no lugar daquele gozo eterno, e eu vendo uma tribulação dessa. Aí eu me olho, eu viro para o lado direito e eu olho daquela posição que eu me encontrava de gozo, e eu via o meu corpo na terra de joelho. E o Senhor tornava a falar comigo: veja e contempla, tu não serás atingido. E aquele eco continuava no ar. E eu passei a observar aquilo, e aquele corre-corre, o pessoal começou a correr para cima e para baixo, e aquele eco falando, aquela voz, e o povo naquele desespero de corre-corre, e aquela festa do outro lado lá com um desespero total. E de repente, querido, esse pessoal do dia comum que estava dando o labor do dia a dia, esse desespero que eles começaram a correr, procurar um abrigo, um lugar para se esconder, na carreira que esse pessoal andava, ele parava e de repente os seus corpos começavam a se desmanchar, se descompor. Queridos, é terrível. Olha, quando você entra numa posição dessa, que você passa a observar o que está acontecendo, eu vou lhe dizer uma coisa: é muito forte, porque estes corpos que desapareciam, e ele era descomposto assim, era uma coisa assim, não era tão rápido. Eu comparo hoje aquilo que nem um isopor. Você pega uma peça de isopor, você põe fogo, você não vê labareda, mas você vê ele se encolhendo, se acabando assim, é que o povo, aqueles corpos continuavam, até que desaparecia. Só que quando desaparecia, o clamor triplicava daquele pessoal que era desaparecido, e era com certeza o clamor do espírito daquelas pessoas. E aquilo me trouxe uma preocupação, assim, não por o que estava acontecendo, mas porque eu me olhava e eu via o meu corpo. E todas as vezes que eu olhava e que eu via meu corpo embaixo, o Senhor falava comigo: veja e contempla, tu não serás atingido. Queridos, e assim continuou aquele desespero, aquele corre-corre, e o desespero total, e aquilo foi desabando, e o mundo começou como quem está se balançando, mas foi um desespero total. De repente, quando eu estava nesse movimento, veja bem, 3 partes já se foram, as 2 partes se uniram naquele grande baile, e a outra parte, que era o povo que estava andando para no dia a dia, começaram os seus corpos se descompor, e aí se misturaram. E aí tinha aquela outra parte, que era o povo tranquilo, pessoa completamente diferenciada dessas 3 partes. E aí o Senhor disse: veja e contempla. Quando ele disse veja e contempla, nessa mesma posição embaixo, apareceu, amigos, milhares de pessoas, tudo bem vestido, em gravata, tudo bem organizado, mas muita gente. E o Senhor me deu a entender que aquele povo era pastores. Aí quando me veio essa atenção na minha mente, o Senhor disse: veja e contempla. Estes são os que foram chamados e não corresponderam. Querido, e o desespero entrou neste pessoal, também este corre para lá e para cá, para querer se esconder, procurar um lugar, se amparar daquela tribulação. Quando ele se movimentava, que saía daí, começavam os seus corpos se desfazer. E aquilo, quantas eu via aqueles corpos se desfazer, mas aí o clamor triplicava. Mas era uma coisa insuportável, era uma coisa terrível.
Quando eles começaram a se descompor, a quarta parte, que ficou sendo a terceira parte, veio à frente dessas pessoas. Mas eles já estavam naquele desespero, na posição de imperadores, mas muitos corpos já se desmanchando. E aí, aquele pessoal que era um povo pacato, um povo tranquilo, alegre, mas tranquilo, se formou na frente desse grande exército, dessas pessoas bem vestidas. Aí, de repente, este pessoal fizeram assim, desapareceram da terra e formou em volta de mim, em volta deste pequeno mundo que Deus me mostrava, que o mundo parece que ficou pequeno. Se formou um arco-íris de cores. Um brilhava mais, outros brilhavam menos, quer dizer que todos brilhavam de tal forma que aí eu citava olhar para eles assim e quase que eu não suportava pelo brilho dessas pessoas que acontecia esse problema. Olha, eu vou dizer para vocês, é uma coisa maravilhosa a gente entrar nos mistérios de Deus. Mas você volta completamente desvirtuado, porque é uma situação que você não gostaria de acontecer, mas isso é real. E quando esses pastores começaram a se dispor do seu corpo, eu passei a ver todas as igrejas na face da terra. Todas as igrejas. Não era só a Assembleia de Deus, eu passei a contemplar todas as igrejas, que se diz igreja, templo, evangélico. Deus me mostrava, e no meio daquele pessoal, todos que Deus me mostrava dentro da igreja, eu passei a perceber pessoas dentro da igreja praticando coisas, delitos que não é lícito para um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. E o Senhor falava comigo, veja e contempla. E o importante, o que eu quero dizer, importante porque eu vi pessoas que eu conheci nessa situação. Milhares, principalmente na igreja onde eu congregava, porque eu hoje não congrego mais naquele endereço, na Avenida Antônio Bernardo Silvestre. Eu não estou mais, não congrego mais ali, mas quando eu congregava ali, eu via pessoas, eu tinha conhecimento daquelas pessoas, e não só dessa igreja, onde eu congregava, eu via pessoas das demais que eu conhecia. Eu conheci pessoas no meu estado, se diz crente, dentro de uma situação dessa. Olha, querido, eu quero dizer para você uma coisa, não se engane. Tem muita gente brincando de crente, mas ser crente é a coisa mais séria que existe. Porque, querido, eu quero lhe revelar uma coisa, eu sei que você sabe mais do que eu. Quando se fala crente, é ter uma vida diferenciada, é ter uma vida de temor, é de ter uma vida na presença de Deus, contemplar a sua beleza, a sua bondade, a sua misericórdia. E eu passava a perceber tudo aquilo ali, e aí o Senhor falava comigo, veja e contempla, não revelarás nome. Então, querido, eu vi pessoas que depois eu fui averiguar da situação que ele se encontrava, o qual o Senhor me mostrava, essa pessoa no púlpito. No púlpito. O meu irmão que está aqui, se eu for dar por detalhe, ele vai saber quem é. Eu não posso dizer isso, porque eu tenho muito medo. O Senhor disse, veja o templo, mas tu não revelarás nomes. Então eu vi, Deus me mostrou esta pessoa no púlpito, tomando cerveja. E eu não acreditei, eu não me conformava com aquilo. E eu passei a vigiar, digo, eu vou seguir, se é real, Deus vai me mostrar. E um belo dia eu cheguei num estabelecimento, e eu procurei por esta pessoa, ele disse, aí me informaram, ele está lá em cima, ele está almoçando, era hora de almoço. E eu posso entrar? Ele disse, não, pode entrar, irmão, pode subir, vai lá, está ele. Aí eu subi. Foi a maior surpresa. Do jeito que Deus teve me mostrado lá no púlpito, quando eu cheguei, ele estava sentado na mesinha, almoçando. Já tinha uma lata de cerveja vazia. Vocês me perdoem, que é uma coisa que eu não aguento, não posso segurar essa presença de Deus na minha vida. Então essa latinha de cerveja já estava vazia, uma garrafinha pequena de cerveja já estava vazia, ele estava entrando na segunda garrafa. Quando ele me viu, ele ficou completamente desconcertado e mas não adiantou. Tem uma justificação barata daquela, com uma pessoa como crente, uma situação daquela, eu queria se justificar barato, o negócio não tem condição.
Então, querido, quando eu passei a observar tudo isso, e eu neste prazer de gozo que eu me encontrava, era uma maravilha, era uma maravilha. E tudo quanto estava acontecendo eu estava vendo. E de repente, embaixo dessa grande metrópole, mas aí já estava uma coisa desesperadora, aquele movimento de pessoas, e só o clamor. O clamor era muito alto, muito terrível para a gente suportar aquilo. E aí, depois de tudo isso que o Senhor me mostrou, de repente, na minha frente, nessa dimensão de gozo que eu me encontrava, o Senhor disse, veja e contempla. Aí deu aquele sistema assim, com uma explosão. Não foi uma explosão, mas deu aquele flex de cores, a coisa mais maravilhosa do mundo. A coisa, não tenho como me expressar para lhe explicar aquilo que aconteceu ali. Aí o Senhor falava comigo, veja e contempla. Isto não é para agora. Eu não sei, querido, se Deus tem algo da minha vida que eu amanhã ou depois o Senhor vai me mostrar algo novamente. Eu sei te dizer uma coisa, é difícil a gente observar como ser humano uma situação dessa, esses acontecimentos todos que aconteceram, e a pior que aconteceu na minha vida, que quando deu essas cores, que aí foi por um período de tempo muito longo, aquelas cores maravilhosas, e aquilo depois começou a ficar fusco, que desapareceram. O Senhor falou que não era para agora, eu me despertei. Querido, eu vou te citar para você uma coisa. Quando você entra numa dimensão de gozo tão profunda dessa que você volta, é uma tristeza. Querido, eu não suportava, eu não aceitava de forma alguma eu ter voltado. Aí eu entrei em desespero. Aí eu me levantei, quando eu me despertei, eu estava nessa situação, eu estava com as pernas no chão e o corpo arriado em cima da cama. Que eu despertei, que eu me vi, eu estava dentro do quarto. Meu Deus do céu. Foi o desespero, querido. Eu não aceitaria de forma alguma eu ter voltado daquela dimensão de gozo que eu me encontrava. E o pior, vou confessar para você, quando você entra numa dimensão dessa, de gozo, de prazer, de alegria, eu estava praticamente no céu. Aquilo para mim era o céu. Porque o prazer, a alegria, o gozo eterno, uma coisa maravilhosa. Que eu voltei, além de eu não me conformar, de eu ter voltado, o mundo fede, querido. Quando você entra numa dimensão dessa que você volta, você não suporta. Você é sufocado pelo cheiro do mundo, é podre. É um podridão, é um esgoto mundo. E eu não suportava aquilo, eu me levantei do quarto, saía desesperado para fora no estacionamento da igreja, que é um estacionamento muito grande, fechado. E eu passei a correr ali, chorar, gritar, porque eu não suportava aquilo de ter voltado e aquele cheiro. Eu voltei em casa, acordei a minha família não entendia o que estava acontecendo. Eu voltei novamente para baixo e aquela situação crítica. Tinha uma casa pastoral, morava um senhor que chamava Zé Moreira. Ele era evangelista, estava por lá da Bolívia, ia indo para a igreja, estava morando na igreja, na casa pastoral também. Eu acordei a ele para contar o que estava acontecendo, mas ele não entendeu. Eu citei para ele como tudo tinha começado, ele começou a falar que a força da eletricidade era não sei quantos milhões de velocidade, eu digo, para, não é isso que eu quero te falar para o irmão. Eu vi que ele não entendeu. E de repente o dia foi clareando. Olha, isso demorou muito. E aí o dia foi clareando, aí o irmão Bezerra, quando foi 6h30, o irmão Bezerra chegou, que é o meu pastor. Era o meu pastor, ele foi jubilado hoje, o pastor Manuel Bezerra. Quando ele entrou de carro, que ele viu eu naquela situação, e disse, irmão Zé Dias, o que está acontecendo? Aí eu falei, pastor, mais uma experiência com Deus. Ele disse, eu quero ouvir. Aí ele abriu o escritório e me chamou para me contar. Eu passei a contar para ele tudo que aconteceu. E estava acontecendo.
Porque eu não suportava o cheiro e eu chorando direto, eu chorando que eu não me contentava, eu não tinha que ter voltado. O meu prazer é eu ter ficado naquele lugar de gozo, eu não aceitaria eu ter voltado. Aí eu passei a explicar para ele o que Deus tinha me mostrado. E ele olhou para mim assim e disse: irmão Zé Dias, guarde o que Deus tem contigo, porque muitos pastores gostariam de ter e não tem. Aí eu falei para ele: mas pastor Bezerra, eu tenho que falar. Ele disse: não, você não precisa falar. Isso é mistério de Deus da sua vida, você não pode revelar. E eu senti, até o dia de hoje, querido, eu sinto que eu tinha que revelar para as pessoas, contar os acontecimentos que Deus me mostrou. Mas eu fui privado pelo irmão Bezerra. Eu já dei algum testemunho fora do estado. Aqui. No estado da Bahia, eu sou filho do estado da Bahia, eu já estive lá. E aonde eu tive a oportunidade pela primeira vez, eu dei esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas, querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo é maravilhoso, tudo é uma bênção. Mais uma prova com Deus, uma revelação dessa, que Deus te mostra. E eu louvo a Deus, porque Deus ainda mostra os seus segredos pequeninos. E aí eu fiquei naquela situação, e eu tinha que me expressar. Desculpe, eu tinha que me expressar, mas eu fui privado pelo meu pastor. E eu fiquei naquela situação. Tinha dias que eu estava tão assim, desesperado, que eu tinha que falar, que eu saía da minha casa, eu procurava um irmão, que eu tenho muita intimidade com ele, o irmão Miro, é sobrinho do pastor Toninho, muito conhecido também de São Miguel. Eu procurava ele para a gente dialogar e eu passar a contar tudo novamente. Aquilo parece que era um desabafo daquilo que eu falava para as pessoas. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, aqui eu estou, na presença do meu Deus. Só que hoje, querido, eu digo para você uma coisa. Eu sofro mais, depois desses acontecimentos, eu sofro mais do que antes, porque muitas vezes Deus me mostra, Deus continua me mostrando coisas. Às vezes eu estou na igreja assim, de repente me vem assim da minha mente assim, eu olho e Deus me reflete algo na minha frente, uma pessoa, e Deus revela a situação daquela pessoa para mim. E eu não suporto. Eu dou as costas e saio pedindo misericórdia a Deus, porque não é fácil. Não é fácil, e muitas vezes você sofre com a própria família. Porque muitas vezes, a gente como pai, a gente gostaria de ver nossos filhos tudo nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, eu sou testemunha disso, eu ensinei o caminho das minhas filhas. Graças a Deus que elas ficaram afastadas uns tempos, estão voltando. Mas qual é o pai que não sente? Ele tem uma revelação dessa e não sente de ver os seus filhos servindo ao Deus deste mundo, os prazeres do mundo. E você servindo ao Deus sabendo a recompensa. Se daquele momento... Desculpe. Daquele momento Deus tirar uma vida do teu filho numa situação dessa. O que espera ele? Com certeza é terrível. Então, muitas vezes, o pai de família, quando passa por um processo desse, e vê a própria família num caminho que o pai não gostaria que ele entrasse, você sofre, querido, você sofre muito, 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 muito. E eu continuo sofrendo, mas glorificando o nome do Senhor, porque sei que Ele é fiel e as suas promessas não voltarão vazias. No tempo de Deus, Deus age, Deus salva a nossa família. Porque nós estamos servindo ao Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que resgata verdadeiramente aqueles que clamam pela misericórdia da família. Hoje, querido, a família, a gente vê famílias e mais famílias sendo destruídas. E muitas vezes, filhos de crente que nem eu vi naquela rádio, famílias detonadas, porque os seus pais eram evangélicos e mandando mensagem para os seus filhos presos. Você analise a vida de cada um, de um pai que tem um filho preso, ele sendo evangélico, e um filho, dois nas drogas e outros presos. Não é fácil. Então, era isso que eu tinha para contar. Eu
quero que isto sirva para você como exemplo. Você seja um crente, mas um crente não de fachada, seja um crente real. Um crente que esteja na presença de Deus, contemplando a bondade de Deus. Ser crente é ser renunciado do mundo, é você ter uma vida modelada no Senhor, é você ter uma vida de repreensão, você sentir que você tem algo na sua vida e que Deus é tudo da sua vida, você sentir a presença de Deus na sua vida, você ter uma comunhão. Ser crente é ter comunhão, é uma vida de renúncia, sim Senhor, mas é uma vida de paz, porque eu tenho paz, graças a Deus. Tenho passado por muitas provas, querido, mas todas elas, até aqui, Deus me deu vitória. E aqui está meu amigo, o qual está me dando este prazer de eu dar esse testemunho desses acontecimentos. Tenho convicção que eu fui arrebatado, querido, porque eu me achei neste lugar de gozo muito profundo. E eu olhava à direita e eu via o meu corpo na terra de joelho. E o Senhor ainda contemplava e falava comigo: veja e contempla, tu não serás atingido. Então você vê que as coisas de Deus, ela é profunda. E todas elas têm um preço. Você conhecer os mistérios de Deus e conhecer e saber que você, nos momentos da adversidade da vida, você não está só. Deus está ao teu amparo. Deus revela a sua bondade, a sua misericórdia conosco. Muitas vezes nós falhamos, mas Deus nunca falhou conosco. Ele está vivo, está à direita de Deus intercedendo por nós. Graças a Deus por isso. Quer comentar alguma coisa? Amém. Irmãos, amigos, estamos ouvindo, vendo. Eu ouvi a revelação do irmão, que essa revelação foi no ano 2000 que ele teve. Em 2000, já faz muito tempo. 14 anos, né? 14 anos. E eu vi que Deus deu para ele um tipo de revelação que é como se fosse uma revelação inversa. Porque em vez de mostrar na parte cronológica do começo do fim, mostrou do fim para o começo. Eu tenho a impressão de que ele viu, assim, da forma que nós cremos, a grande tribulação, né? O desenvolvimento daquela situação aflitiva aqui na terra, que a Bíblia chama de angústia de Jacó. E ele viu, no fim, ele viu o arrebatamento da igreja, das pessoas que foram levadas para os céus com Cristo. Agora, quando ele começou a fazer discorrer dessa revelação, ele falou que Deus levou ele para um lugar muito alto, presumivelmente os céus, né? Gozo eterno. Um lugar de gozo. De gozo, de prazer, de alegria. Maravilhoso. Que eu não uma dimensão acima da dimensão da terra. E lá ele viu, Deus mostrou para ele, em forma de figuras, mostrou a humanidade para ele, de uma forma só. Só que ele dividiu essa humanidade em 4 grupos. Havia 2 grupos muito agitados, que se uniram. Um grupo mais ou menos agitado e um grupo calmo. Os 2 grupos muito agitados depois se fundiram num grupo só. Aí nós ficamos com 3 grupos. 2 grupos muito agitados, um grupo agitado e um grupo calmo. Este grupo muito agitado, ele disse que presenciou cenas de homossexualismo, lesbianismo, festas sem fim, todos os tipos de perversão que se pode imaginar. Ele viu ali muito bem nas boates, por exemplo. Eu vi coisas ali, irmão, desculpa eu lhe cortar, eu vi coisas ali que eu não sei se existe nessa situação que eu vi ali, que Deus me revelou. Mas pode crer que existe, não é pior. Mas eu tenho certeza que quando Deus mostra é real. Então, tenho dúvida. Então ele viu coisas tremendas. Naquele ano 2000, ainda não era, a sociedade não estava como está hoje. Bem, a liberalidade de hoje é muito, muito mais extensa do que era naqueles tempos. Porém, ele viu o desenvolvimento de uma situação que hoje é patente para todo mundo. Está aí na mídia, está aí nas revistas, no jornal, na televisão, na internet. Para todo mundo ver a situação que chegou o povo no dia de hoje. Ao ponto de que estes grupos, né, que são grupos que vivem nesse tipo de perversão, eles querem perverter a sociedade toda, fazendo com que toda a sociedade fique como ele. Eles não se contentarem em ficar naquela situação, eles querem que todo mundo fique igual a eles. Né? E Deus já mostrou isso para eles já há 14 anos atrás, que chegaram nesse ponto. E que essa situação, aparentemente,
ela vai se desenvolver muito mais do que isso ainda. Isso é apenas o começo do fato. Nós estamos vendo uma degradação social em todos os sentidos. Físico, moral e espiritual. A sociedade está decaindo cada dia mais. O mal está se multiplicando de uma forma muito grande. E essa multiplicação da iniquidade, como diz a Bíblia, faria com que o amor de muitos se esfriasse. Até na igreja hoje se vê resquício dessas coisas. Porque as pessoas estão no meio de uma iniquidade tão grande que muitas coisas que antigamente eram consideradas erradas, hoje é quase coisa normal da sociedade. Pois é, irmão, desculpa eu entrar. É que nem a gente analisa hoje. Eu fui para a igreja no dia 12 de agosto de 84. A igreja hoje não é aquela igreja. Veja bem, eu fui para a igreja em 84, no ano de 84. E então, você vê hoje uma degradação em nosso meio, muitas vezes, que não dá para você entender. Muitas vezes a gente percebe que as coisas que no passado, biblicamente falando, o servo do Senhor que tinha como pecado, dá a parecer que hoje não é pecado. Parece que o certo passou a ser errado e o errado ser certo. Então está havendo essa degradação. E quando você entra num estado desse que eu entrei, que você percebe isso, você não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. Pois é. Então o que ele está falando aqui ele está fazendo do ponto de vista da pessoa que está em uma outra dimensão, com outro tipo de sentimento. Então essa situação que para nós pode até parecer normal, mas para pessoas que estão nessa elevação espiritual ou moral, isso agride totalmente, né? Agora, esses dois grupos mais agitados e mais pervertidos que ele viu é a banda podre da humanidade, na realidade até o dia de hoje, que está nessa situação já declaradamente já de perversão. Agora ele viu também uma outra parte agitada. Essa parte agitada não era tão estragada quanto essa última. Era o labor do dia a dia. Eram as pessoas aquela correria. Eram as pessoas que hoje a gente vê, correm para cima, correm para baixo, vão trabalhar, vão estudar, eles pagam seus impostos, eles... Palavrão. Eles têm aquela vida que é considerada normal. Despravação também. É uma vida social considerada, dentro dos padrões de hoje, uma vida normal. De pessoas que trabalham, pagam seus impostos, vivem a sua vida normalmente, só que não buscam a Deus. Então essa agitação é decorrente justamente deles não buscarem a Deus. São pessoas que vivem para si mesmos. São pessoas que a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Eles procurariam fazer tudo do ponto de vista daquilo que eles gostam, daquilo que eles querem. Desculpe. E não se importam assim com Deus. Para ele, isso para ele não existe. É uma coisa assim que religião para eles é apenas uma coisa pro forma, vamos dizer assim. E tem uma parte calma que ele viu, que a gente pode interpretar como a igreja de Deus. Que é aquelas pessoas que aceitaram Cristo como Salvador das suas almas, né? E que seguem Jesus Cristo através da revelação da Bíblia Sagrada. Então eles têm um diferencial em relação às demais pessoas. Porque e veja bem, guarde que o irmão, esse ponto que o irmão parou. E este pessoal veio à frente desse grupo que Deus me fazia entender que eram os pastores, que estavam na mesma situação do ímpio. Sim. E de repente essas pessoas desapareceram da terra e formou um arco-íris em volta deste pequeno mundo que Deus fez ficar pequeno, formou um arco-íris de pessoas de brilho. Brilhava muito, muito. Então esse é um ponto interessante. Agora, no desenvolvimento, tipo assim, cronológico, né? Depois ele viu as pessoas se desfazendo, né? O corpo se desfazendo, né? E depois também viu os prédios que começaram tipo, no suor, e depois o prédio começava a se desfazer também de cima para baixo. O que ele fala aí, assim, ao meu ver, tem muita analogia com o ataque nuclear, com o ataque atômico. Porque lá em Hiroshima e Nagasaki, quando as bombas atômicas caíram em Hiroshima e Nagasaki, produziram fatos semelhantes a esse. Até a história diz que lugares assim que a bomba não destruiu, e ficou aquela mancha na parede como se fosse de um ser humano. Então eles analisam assim, que ali havia uma pessoa, e quando a bomba explodiu, quer dizer, as temperaturas altíssimas, né? As radiações intensas, né? Aquela violência termonuclear da bomba,
ela dissolve a pessoa de forma gás, forma vapor, fica só como se fosse a sombra dela naquele lugar. E essas pessoas, que ele viu acontecer isso, era uma coisa semelhante, a pessoa simplesmente se dissolvia como se fosse isopor, né? Agora, ele viu também, Deus mostrou para ele, que essas pessoas, além de, na parte material e física delas se dissolver, ele via também o lado espiritual delas. Porque quando uma pessoa morre, de acordo com nós cremos na Bíblia, o espírito sobrevive. Porque nós cremos, de acordo com o que a Bíblia diz, que o espírito é eterno. Ele não morre, ele continua para sempre. E ele viu o espírito dessas pessoas num desespero, num clamor. Quer dizer, triste. Esse desespero que essas pessoas entram após a morte, era para ele traduzido num clamor de intensidade horrorosa, que ele realmente ficou impressionado com isso. Terrível, terrível. E embora ele visse o corpo ter se dissolvido, porém o espírito delas continuava no sofrimento, porque era o terror, né, da perdição, era o clamor do desespero, daquilo que não tem mais volta, não tem mais o que fazer. E o fato dos prédios também se desmancharem, isso também mostra que é uma coisa assim, tipo de um ataque termonuclear. Eu não posso afirmar que seja isso, porém, o que ele fala tem muita semelhança com isso. Pode ser que ele tenha visto, em algum ponto do futuro, daqui para frente, ele viu um ataque termonuclear localizado em alguns lugares da Terra, ou em muitos lugares da Terra, ou até em toda a Terra. Porque as bombas já estão aí, na realidade, os mísseis já estão aí. Se esse mundo não entrou numa conflagração ainda termonuclear, não é porque os homens são prudentes, ou porque os governantes sejam sábios, é porque o Deus da história, ele tá controlando todos os fatos. Ninguém leva isso em consideração. Mas o Deus da história, ele controla todas as circunstâncias. E ainda que existam bombas nucleares, termonucleares, mísseis, todos os tipos, prontos para serem usados, e os homens, na sua loucura, podem vir a fazer isto, porém, a mão de Deus vai controlar todos os rumos da história até o momento determinado. E ele pode até permitir que haja uma deflagração termonuclear localizada e controlada pelo seu imenso poder e pela sua imensa graça para castigar os homens aqui na Terra. Porque eles têm agredido, têm insultado a majestade e o poder de Deus e têm desprezado os seus apelos de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então eu vejo assim que esse tipo de coisa que ele viu foi mais ou menos dentro dessa linha. E uma outra coisa interessante que ele falou também foi que ele viu, Deus mostrou para ele o inimigo da igreja, que é o diabo, é Satanás. Abaixo dessa dimensão de gozo que eu me encontrei, ele passou embaixo. Pois é. Ele deu uma volta no mundo falando essas palavras. Não adianta correr, não adianta se esconder. Porque até muitos que estão debaixo da terra serão meus. Então a gente vê, por exemplo, que uma revelação de Deus, muitas vezes, ela é de Deus, porque a gente percebe que analisando essa revelação, ela sempre tem um paralelo com os textos bíblicos. Deus não mostra coisas que estão fora do contexto bíblico. A revelação de Deus, muitas vezes, ela tem que andar paralelamente com as escrituras sagradas. Quando a Bíblia diz que o diabo se apresentou diante de Deus lá, com os filhos de Deus naquela época, bem distante, e Deus perguntou para ele de onde que ele vinha, ele respondeu para Deus: eu vim de rodear e passear pela terra. Então, já naquela época, ele andava em volta da terra, porque a sua morada não é aqui na terra, é nas alturas. Então ele circula em volta da terra. Ele falou: eu vim de rodear e passear pela terra. Então, isso que o mundo está falando tem muito sentido, biblicamente falando. Quer dizer, ele dá a volta pela terra e ele vê toda a humanidade e ele manipula essa humanidade, porque a Bíblia diz que o espírito das trevas, ele opera nos filhos da desobediência. Que desobediência? Aqueles que desobedecem à lei de Deus, que desobedecem à palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ele é desobediente à revelação de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus, automaticamente ele se torna um vetor do mundo espiritual para as coisas más aqui na Terra. E ele fala que ele vem de rodear e passear pela Terra. Então, o que ele falou tem sentido. De que ele rodeia a Terra e ele vê todas as coisas, vê todas as pessoas, né? E daí desse ponto de privilégio que ele está, que ele vê todo mundo, ele pode escolher quem ele vai usar, quem ele vai deixar de usar. Então, esse tipo de coisa que ele falou é uma realidade, porque a Bíblia chama ele de Satanás, quer dizer, adversário, aquele que é o inimigo da igreja, o inimigo de Deus. E ele tem poder sobre essas pessoas que são desobedientes ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de Deus. Então essas pessoas, elas são manipuladas por ele, inconscientemente, alguns, uma grande parte, e conscientemente, uma grande parte também. Por quê? Para fazer tudo aquilo que é desagradável
a palavra de Deus e a própria pessoa de Deus. É por isso que a humanidade está nessa situação desenfreada de desobediência. Nós vemos desobediência, por exemplo, nas igrejas, crentes desobedecendo, líderes de desobediência. Nós vemos, por exemplo, a desobediência na sociedade civil. As pessoas são desobedientes, quebram o sinal de trânsito, quebram as leis de trânsito, quebram as leis de higiene e saúde, quebram as leis sociais, com a maior tranquilidade. Desmoronam porque eles podem desmoronar. Exatamente, estragam tudo. Se o governo vem plantar árvore, eles arrebentam as árvores todas, eles riscam as paredes, eles destroem construções, placas de trânsito. É uma verdadeira desobediência civil que está impregnada na sociedade. Isso é uma das características de que todas essas pessoas são manipuladas pelo príncipe das trevas para trazer destruição sobre toda a terra. São apenas vetores, porque são desobedientes, então caem sob o poder dele. Então essa é uma das coisas que ele também viu. Uma outra coisa interessante também, que nós podemos olhar aqui, é que esta parte de pessoas que ele falou que eram calmas, que nós entendemos que seja igreja, interpretamos que é igreja, ele disse que apareceu diante deles uma grande quantidade de homens de gravata, bem vestidos e tudo mais, que mas ele... no império, aquela posição de imperadores. Exatamente, com imperação, ou seja... Grande, eu faço, mando. Com posição de grande autoridade. Pessoas autoritárias, pessoas muitas vezes rudes, pessoas muitas vezes que querem impor a sua vontade, a vontade do seu ego, para fazer aquilo e para manipular as pessoas. E veja bem, e essas pessoas, o Senhor falou comigo, veja e contempla, esses são os que foram chamados. Então, foram chamados. E não corresponderam. Quer dizer, o que nós vemos hoje, uma situação que a gente vê hoje, pessoas falando coisas, às vezes você está assistindo um programa evangélico até maravilhoso, mas quando chega no fim, desvirtua tudo aquilo e passa a ser uma coisa que não tem sentido. Então, muito provavelmente ele viu a liderança evangélica dos dias finais. Porque no ano 2000, por exemplo, ainda não se via falar o que nós vamos falar hoje. Eu sou crente de ontem, meu querido, e a igreja de quando eu fui para a igreja hoje não é aquela igreja de 84. Quantos anos faz? Faz 14 anos. Né? Já 14 anos? Não, 14 anos da revelação para cá. Ah, né? sim. Eu fui em 84 para a igreja, então a igreja daquela época não é a igreja de hoje mais. Não é. Já há houve muita mudança. Muita mudança. Hoje, irmão, o que eu analiso a igreja hoje, que Deus me perdoe pelo que eu vou falar, mas é uma realidade. Você passa a perceber que a igreja hoje ela é uma empresa. Verdade. Você passa a perceber isso, que a igreja hoje é uma empresa. E os pastores? Até o próprio fato dos pastores se chamar de líderes hoje, né? Então, não são mais pastores, são líderes. O que dá a entender é que a igreja passa a ser uma empresa e o pastor e os pastores que estão dentro são empresários. E a mercadoria somos nós. Pois é. O que a gente vê, o que me dá a entender, eu não sei se o irmão percebe isso, me dá a entender isso. É uma situação degradante, uma coisa que, meu Deus do céu. A Bíblia diz que a gente tira da ovelha a lã. Hoje se tira a lã e se tira o couro, se não ter cuidado, morre. Vai criar ruptura e morre. Isso aqui que ele está falando é uma realidade muito triste dos dias de hoje. Ele já viu isso no ano 2000. Deus já mostrava o que ia acontecer. Porque naquela época ainda não havia o desenvolvimento das comunicações, da mídia como tem hoje. Hoje, naquela época, muitas coisas se escondiam. Era para você fazer muitas coisas escondidas. Hoje não. Hoje a pessoa faz uma coisa errada aqui, amanhã está no mundo todo correndo. E nós temos hoje a internet de hoje, que apesar de ter muita calúnia nela, muita mentira, mas existem muitos fatos de escândalos de todos os níveis, todos os tamanhos. São pastores, são presbíteros, são bispos, são missionários. São membros também que se diz membros. É uma coisa que hoje está impregnado de corrupção, de escândalos, e escândalos sobre escândalos, e Deus já tinha mostrado para ele. Porque Deus não é pego de surpresa, ele sabe das coisas, ele conhece o coração das pessoas. Então Deus mostrou para ele esses líderes, né, bem arrumados, bem ajeitados, mas eram pessoas que a Bíblia chama de falsos, né, de hipócritas. São pessoas que estão na igreja, mas eles têm uma finalidade. E qual que é a finalidade deles? É ganhar dinheiro, ganhar posição, ganhar influência no meio do povo, né, e arrumar a sua vida
do seu lado, ou seja, financeiramente falando e socialmente falando, tirando das pessoas tudo que eles puderem. Então, o coração deles não está preocupado com a glória do Altíssimo, com a glória de Deus. Também não está preocupado com a salvação da humanidade, com a salvação das pessoas, com o cuidado das ovelhas de Deus. Eles se preocupam muito com dinheiro, com cargos, com posições. E são pessoas que são intratáveis. São pessoas que, dizendo-se humildes, né? Dizendo-se servos do Deus Altíssimo, de Cristo e tudo mais, mas que são pessoas muito arrogantes. Hoje, se você vai falar com um deles, muitas vezes, falar qualquer coisa, você está arriscado até a ser escorraçado por seguranças, ou ser amaldiçoado com a Bíblia, não toquei nos ungidos. A primeira coisa que eles falam é isso, não toquei nos ungidos e tal. Já vão logo ameaçando com a Bíblia de maldição a pessoa e tudo mais. Quer dizer, eles nunca admitem nada do que estão fazendo. Nunca admitem. Mas está aí a situação que nós vemos hoje, o descalabro que está acontecendo hoje em todos os lugares. E eles não ouvem, não adianta falar que não ouvem. E Deus também levantar pessoas como fossem profetas, né? Como Natan no caso de Davi, para poder chegar e repreender a pessoa através de um vídeo como esse, através de um texto, através de uma coisa, para que ver se Deus ainda consegue levar algum desses ao arrependimento. Foi o que eu falei para o irmão aqui, Deus fala através de alguma coisa. Ele fala. Né? Porque muitas vezes você aí, não sei quem você é, se você é pastor, se você é presbítero, se você é bispo, se você é membro de igreja, se você é diácono, se você é missionário, se você é apóstolo, se você é pai apóstolo, patriarca, não interessa que você seja, nem sei o que você é. Mas uma coisa eu sei, quando Deus mostrou a revelação para ele, através dos olhos de Deus, ele olhava para as pessoas e conhecia as pessoas perfeitamente. E sabia o que estavam fazendo e tudo mais. Porque ele olhou para elas com o olhar de onisciência de Deus. Imagina Deus que ele não vê então. Agora, ele viu pessoas, naquela época, ano 2000, sentadas no púlpito da igreja, como ele falou, deu testemunho, que ele conhecia, que tinha amizade com ele. Muita gente, mano, muita gente. Muita gente, ele falou. Que estava na igreja, que Deus disse, veja e contempla, que se dizia o crente, e estava praticando as coisas, os atos daquele que estava lá fora, que não era crente. Isso no ano 2000. Agora, ele mostrou pessoas para ele que estavam no púlpito, que eram conhecidas dele na época. Só que o Senhor dizia, veja e contempla, tu não revelarás nomes, eu guardo isso. Ele não pode falar nome de ninguém. Se eu falar, eu posso pagar um preço. O próprio Deus para ele não falar os nomes, né? Então ele não fala nomes. Agora vocês vejam, Deus mostrou para ele essas pessoas que achavam que estavam despercebidas. Mas Deus estava de olho nela e sabia o que estava acontecendo. Vocês vejam só como Deus é o Deus de paciência. Ele vê a pessoa fazendo coisas tremendas, mas parece que ele não está vendo. Ele fica dando tempo para ver se a pessoa se arrepende. É por causa disso aí que ele deu essa revelação. Na época, não deixaram ele falar. Se ele tivesse dado testemunho na igreja, talvez muitas daquelas pessoas tivessem arrependido. Mas não deixaram ele falar. Agora, estas pessoas, muitas delas talvez já morreram, outras talvez estejam endurecidas completamente, fica difícil, mas hoje, certamente, tem muitas pessoas, talvez você seja uma dessas, que talvez não esteja tratando as coisas de Deus como deveria estar. Talvez você esteja fazendo as coisas de Deus de uma forma completamente errada. Por exemplo, quando Davi ele quis trazer a arca de Deus, lá da casa de Aminadab, lá em Kiriat Jearim, para Jerusalém, em vez dele seguir a receita que estava na palavra de Deus, ele resolveu imitar os filisteus e fazer coisa diferente. O resultado disso foi que morreu uma pessoa. Uzá morreu por causa disso. E todo mundo ficou apavorado e levaram a arca para a casa de Obed-Edom e deixaram lá. Por quê? Porque fizeram coisas que não deveriam ter feito e desrespeitaram as orientações de Deus concernente à sua própria obra. Quando uma pessoa ele vai dirigir uma igreja, seja ele um pastor, um presbítero, seja ele um missionário, apóstolo, não importa o que ele seja, para Deus tudo é igual. Ele é apenas um servo da igreja. O título que você tem não importa para Deus. Não adianta você ser pai apóstolo, não adianta você ser patriarca, isso não importa, isso é tudo coisas vaidades da terra. A coisa que importa é que você é um servo da igreja. E você tem que tratar a igreja como os sacerdotes levitas tinham que tratar a arca que simbolizava a presença de Deus, de acordo com a receita que Deus tinha estabelecido. Mas eu estava falando, quando uma pessoa ele vem fazer um trabalho para Deus, é como se ele estivesse transportando a arca de Deus. Agora, se a pessoa transportar a igreja, no caso, se ele for cuidar da igreja, do ministério da igreja, de uma forma errada, que não seja de acordo com Deus tem nas palavras, na palavra da Bíblia, o que vai acontecer?
ele vai causar a morte das pessoas que o seguirem e ele próprio vai perder a salvação dele. Porque Paulo disse para Timóteo no capítulo 4, 2 Timóteo, ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim você vai salvar tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, se a pessoa tiver cuidado e seguir os parâmetros da palavra de Deus, ele vai se salvar, vai salvar aqueles que ouvem ele. Mas se não fizer isso, ele vai se perder e vai perder aqueles que estão seguindo ele. Ele vai dar conta disso diante de Deus. Então, no seu caso, não sei qual é o seu caso, mas é uma consciência entre você e Deus. Se você estiver fazendo as coisas erradas, meu amigo, meu irmão, você pode tratar de se arrumar, porque você não vai escapar. Ninguém vai escapar. Todos nós deveremos prestar conta diante de Deus daquilo que fizemos na edificação do seu reino. Tanto é que na revelação aqui, ele viu quando essas pessoas passaram pelo mesmo processo dos demais grupos. O desespero que invadiu esse grupo e depois os seus corpos se desfazendo também diante do castigo de Deus. E a turma que era tranquila não sofreu danos. Sim, e o povo que seguia eles não sofreu danos, porque eram sinceros na realidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Hoje, nós estamos vendo pessoas na igreja hoje fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Líderes tomando atitudes que não poderiam tomar. Levando o povo a situações que não deveriam levar. Quantas pessoas hoje estão no sofrimento, desviadas? Quantas pessoas desigrejadas? Pessoas que não vão mais para a igreja porque ficaram escandalizados. Porque vão na igreja, ele vê o desprezo muitas vezes. Porque muitas vezes não tem dinheiro, muitas vezes não tem posição social. Ficam jogados num canto, ninguém se importa com eles. Os líderes hoje não se dão o trabalho de se levantar das suas cadeiras hoje para ver uma pessoa que está na igreja. Ficam lá em cima apenas, olhando para baixo. Eu mesmo frequento a igreja da Assembleia de Deus aqui nesse lugar aqui, durante 6 meses, nunca um líder desceu do culto a vir falar assim: o que você está fazendo aqui? Quem é você? O que você veio fazer aqui? Nunca eles fizeram isso. Como é que eles querem ganhar almas? Se nem dentro da igreja eles têm contato com o povo da igreja. Ficam sentados nas suas ricas cadeiras, lá em cima no alto, tudo bem arrumado. Não tem coragem de descer para ficar no meio do povo, conversar com o povo, ver o que está acontecendo no meio do povo. Então isso aqui que ele está mostrando, aquele que ele viu, é essa situação. E o povo na igreja é muitas vezes abandonado, pessoas enfermas, doentes, pessoas com problema financeiro, com um problema familiar, numa situação muitas vezes sendo cooptado por falsas religiões. Por quê? Porque não tem uma pessoa do lado dele para orientar, para dar para ele uma segurança, para dar para ele uma ajuda espiritual, um conselho da palavra, para fortalecer essa pessoa. Quantos divórcios acontecem por falta de conselho? Porque os pastores, muitas vezes, eles estão fazendo grandes coisas. Em vez de estar cuidando das ovelhas de Deus dentro da igreja, curando a fraca, ligando a que está desligada, fortalecendo a que está enfraquecida, buscando a que se desgarrou, buscando a que está perdida. Verdadeiramente hoje, irmão, o que a gente vê muito é os pastores pregar o amor. Pois é. E não praticam o amor. Prega. Deixa né? eu desejar. Prega, mas não tem efetividade, porque... Eu não quero apontar ninguém, mas já passei por um processo desse. Pois é. Dentro da igreja, eu ficar enfermo, ficar 1 ano e 5 meses. Pois é. E meu pastor nunca me visitou na época. Pois é. Você vê. Isso aí são histórias que a gente vê toda hora. Eles se preocupam, Deus deu para eles a igreja para eles tomar conta, mas o que eles fazem? Eles arranjam coisas importantes. Por exemplo, vão construir templos. Vão viajar para resolver problemas lá no outro estado. Vão trabalhar de contadores lá na sede. Vão trabalhar de documentação em cartórios, em prefeituras. Vão viajar para outros países para fazer não sei o quê. Vão para Israel, vão para Jerusalém. Eles arranjam tantas coisas para fazer, fora aqueles que vão atrás da política. Como até agora tem um pastor aí na política que quer ser presidente. Quer dizer, Deus deu para ele o mais alto cargo que pode ter nessa terra, que é cuidar do seu povo e trabalhar na edificação do seu reino. Mas eles não se contentam com isso. Eles querem ser governadores, eles querem ser deputados, querem ser vereadores, eles querem ser empresários, eles querem ser tudo, menos pastor. Então pega uma igreja, né, e depois deixa o povo nessa situação. Quer dizer, ser pastor hoje é chegar na igreja,
dirigir um culto, entrar no seu carro, ir embora e ficar mais uma semana até participar do próximo culto. Isso é ser pastor para eles hoje. Agora, só tem uma coisa. Deus colocou as pessoas para você cuidar da igreja. Pastores que não têm cheiro de ovelha. Exatamente. Deus colocou vocês para cuidar da igreja. E Ele vai pedir conta para vocês de cada ovelha que vocês Com perderem. certeza. Porque quando Jacó cuidava das ovelhas de Labão, ele tinha que dar conta de cada ovelha que morria, que o lobo pegava. Ele tinha que dar conta de cada ovelha que desaparecia, tudo ele tinha que prestar contas. E se aquelas ovelhas, elas tinham um valor, e ele tinha que prestar contas, imagina você as ovelhas que foram compradas com o sangue de Cristo, e que foi entregada na mão de um pastor, ou de uma pessoa para cuidar delas, e ele abandonou elas, se deixou elas de qualquer jeito aí. Muitas vezes vem um lobo de uma religião estranha, leva ele para um lado, leva para outro, destrói aquela vida, enquanto os pastores estão andando para cima e para baixo, estão viajando, estão fazendo templos, fazendo tanta coisa importante, esquecendo-se que a maior importância que o pastor tem é cuidar da ovelha. E hoje os pastores não acreditam em umas certas coisas, muitas vezes naquilo que Deus mostra. Sim. Porque quando aconteceu isso comigo, que Deus me revelou, Deus me arrebatou, porque eu tenho convicção que eu fui arrebatado, porque eu estava numa dimensão profunda de gozo e ouvia meu corpo na terra, então eu fui arrebatado. Confirma que eu fui arrebatado. E o importante de tudo isso é que os pastores que estavam naquela época ao meu redor, primeiro foi o irmão Bezerra, passou a saber com detalhe. Da mesma noite, quando isso aconteceu, ele chegou às 6h30, foi o primeiro a me ouvir. E aí eu passei a participar com os outros pastores. Pastor Bezerra, meu pastor Adilson, pastor Nelito, o pastor, aquele que era da como é que chama ele? Meu Deus, do Limoeiro, pastor Vicente, sabe disso. Com detalhe, pastor Enio, que é uma pessoa que ainda hoje, quando acontece alguma coisa de importante, assim, que venha a trazer um sentimento que não deveria acontecer, ele chega para mim e diz: irmão Zé Dias, mais um cumprimento daquilo que você viu, está acontecendo isso. O pastor ainda hoje faz isso comigo. E foi uma das pessoas que na época eu lutei, porque ele convivia no Belém. E eu sentia que eu tinha que me expressar, eu tinha que contar. E eu falei para ele: irmão Endo, pelo amor de Deus, você tem possibilidade de chegar de José Uero e dizer: olha, aconteceu na nossa igreja isso, e se contar. E ele me chamar para eu passar a contar para ele. Sabe o que o irmão Endo falou? Disse: irmão, não adianta, eles não acreditam nisso. Esse é o problema. Não acredita nisso. Então você tem que se apegar somente a Deus, porque e receber dele a palavra, aquilo que você vê, que convém receber. Bom, no tempo de Jeremias, também os pastores que eram líderes políticos também não acreditavam no que ele falava. Tanto é que daí colocaram ele num poço, colocaram, né? E o resultado nós vemos qual que foi. O Nabucodonosor chegou que destruiu totalmente Jerusalém, né? E toda a Judéia lá. Desses pastores que eu falei, apenas falta um, Deus já levou, recolheu, o pastor Adilson. Mas os outros estão tudo vivos que podem ser testemunha da minha palavra. Quero ler aqui no profeta Zacarias, capítulo 11, verso 17, que fala assim. Vocês prestem bem atenção no que está falando aqui. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. E o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Isso aqui é Deus falando através de Zacarias. Ele falava sobre aqueles pastores políticos que cuidavam do povo de Israel. Mas hoje, na Nova Aliança, ele fala sobre os pastores da igreja. E aqui em cima, no versículo 8, no capítulo 11, ele fala assim: e destruí os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Então vocês vejam aqui que Deus, ele não está, vamos dizer assim, ele não está alheio ao que está acontecendo. Por isso é muito bom você que está cuidando da igreja hoje, tomar muito cuidado com o que está fazendo. Você reavaliar o seu ministério. E você procurar saber o que está acontecendo no meio do seu povo. Porque Deus vai cobrar. Vai cobrar. Amanhã, depois, vai cobrar. Eu vou ler aqui mais um versículo aqui, para ver o que você deve fazer. Porque isso aqui está na palavra de Deus, entendeu? Isso aqui é uma coisa muito importante, isso aqui. Vamos ler aqui no livro de Provérbios.
no versículo 27, capítulo 27, e versículo 23, que é que Deus manda os pastores fazer. Pastor, eu digo, aquele que apacenta ovelhas, o povo de Deus, tanto faz o título que tem, o resto é tudo título. Apóstolo, patriarca, pai apóstolo, bispo, presbítero, pastor, é tudo título. Na realidade, eles são todos apacentadores, servos da igreja. É isso que vocês são, viu? Servos da igreja. Então ele fala assim, olha, para vocês todos, ele fala assim, olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então, você está dirigindo um povo, não é para você chegar na igreja, dirigir o culto, entrar no seu carro e ir embora, no seu helicóptero, no seu jatinho, ir embora para outro lugar, não. Você tem que procurar saber o estado das suas ovelhas, como elas estão, o que está acontecendo, como que elas estão vivendo. Porque você é responsável por elas diante de Deus. E você vai dar conta disso. Você vai pensar, mas eu não posso porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer. Esse é problema seu. Porque se você quis ser pastor, você quis cuidar de igreja, você é responsável por elas agora diante de Deus. E esse negócio aqui, você não vai poder se desculpar para Deus e dizer para ele, não, mas eu estava fazendo isso, eu estava construindo, eu estava viajando, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Você não vai poder falar isso para Deus. Veja a palavra de Deus, foram chamados. Foram chamados. Deus chamou você para cuidar das ovelhas dele. Não chamou você para ficar construindo o templo. Não chamou você para trabalhar de contador. Não chamou você para ser professor de teologia. Não chamou você para viajar para outro país. Não chamou você para resolver problemas ministeriais. Tem pessoas para isso. O ministério tem pessoas para esse tipo de coisa. Ele chamou você para cuidar da igreja dele. Então a igreja dele é primordial para ele. E as ovelhas que se perderem nas suas mãos, você vai ter que dar conta. Assim como Jacó tinha que dar conta das ovelhas que perdiam do rebanho de Labão. E fique sabendo disso. Então, se você andasse as coisas direito, como Deus manda fazer, você não estava sendo repreendido. Nem teria que ouvir isso daqui. Agora, por outro lado, os crentes, de uma forma geral, precisam saber de uma coisa, que Deus exige santificação, mudança de vida. Porque você ir para a igreja não resolve nada. Se você não estiver na obediência da palavra, não vai adiantar você estar na igreja. Não vai adiantar os seus títulos, seus anéis, as suas formaturas teológicas, não vai resolver nada para Deus. O que vai resolver é você ter uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida de paz, uma vida de obediência. Então, ele mostrou aqui, Deus mostrou para ele pessoas, muitas pessoas na igreja, tanto líderes como pessoas da igreja, em situação de pecado, de desobediência, e em situação de corrupção dentro da igreja. Tanto é que ele diz que viu seus corpos também se desfazendo. Agora, se você está numa situação qualquer, que você sabe que não está de acordo com a palavra, este vídeo aqui vai servir para você mudar a sua vida. Porque as coisas de Deus, elas têm essa finalidade. Fazer a pessoa refletir e passar por um processo de arrependimento, de mudança interior, para que ele possa ser salvo naquele grande dia. Então a revelação que Deus deu para esse irmão aqui, na realidade, ela teve essa finalidade. A finalidade era essa, era justamente as pessoas se... Mas, meu irmão, eu quero dizer para o irmão que muitas dessas pessoas que pregam, que falam do amor, que se diz pastores de ovelha, muitas vezes só tem rótulo. Pois é. Só tem rótulo. Pessoas que dizem que são e não são o que deveria ser. Pessoas que têm as suas vidas embaraçadas. Foi o que Deus me mostrou. Então, com certeza, não pense que você vai ficar impune. Com certeza Deus vai cobrar de ti, porque foi o que ele falou. Veja e contempla. Foram chamados e não corresponderam. Querido, então Deus não dorme, Deus é fiel e Ele existe. E Ele vai cobrar de mim, como vai cobrar de você, o que eu devo, eu tenho que pagar. Você vai pagar. Você pode ter certeza disso. Porque muitas vidas foi o povo que tranquilo, mas chegaram na frente desse povo abatido, cabisbaixo. Mas a sua vitória veio quanto eles pagaram o seu preço. Pois é. Pagaram o seu preço. O que ele está falando aqui, irmãos, é uma realidade. Não tem o que fazer. Hoje nós vemos na igreja pessoas tristes na igreja, pessoas... Eu vejo cada coisa, eu mesmo vejo cada coisa. Mas como é que você vai falar com essas pessoas? Não tem como. Você não tem como falar com eles, você não tem acesso. E outra coisa, eles não ouvem você. Se eu falar uma coisa para eles, que eles entenderem, O pastor ele falou comigo.
Olha, irmãos, às vezes não adianta eu chegar no Belém, falar para o pastor José Huerto o que aconteceu. Deus ele mostrou isso, mas foi arrebatado, aconteceu. Eles não vão acreditar. Palavra do pastor Enio. Pois é. Então, E eu tive que fazer o quê? Procurar me calmar. Eu fui pedir de testemunhar. E eu pedi misericórdia a Deus e segui o meu caminho. E é isso que eu faço. pois é. Então, o que a gente vê hoje na realidade é isso aí. As pessoas estão... Mas eu também, sabe o que é, irmão? Eu também acho que esses pastores também, eles têm um problema. Porque eles não foram ensinados. Hoje, o pior coisa do ministério hoje, quando eu falo ministério, eu falo lá de cima lá, aquele mais grande que tem, é que eles não preparam as pessoas, não mostram para elas as responsabilidades que é ela dirigir, porque nem eles mesmos sabem, eu acho. Porque se eles soubessem lá de cima a responsabilidade que é cuidar de uma igreja e a gravidade que é cuidar de ovelhas de Deus, que foram compradas com o sangue de Cristo, se eles souberem, esses grandões soubessem disso, eles orientariam seus subordinados de baixo para cuidar dessa igreja com todos eles, com todo lá, e daria para eles as condições. Porque eles pegam o pastor e põem na igreja para dirigir, como se fosse um prêmio para ele, dá um bom salário para ele. Só que depois esse pastor tem que ficar lá na sede lá, trabalhando de pedreiro, trabalhando de contador, trabalhando de tudo para eles lá. Porque se não fizer isso, eles tiram da igreja. Essa é a realidade. As pessoas trabalham oprimidas. E muitas vezes trabalhando oprimidas, porque às vezes passam a ser dependentes daquelas ajudas, né? Daquela posição, eles se submetem a fazer isso e desrespeitam a orientação de Deus. Quer dizer, para não perder a posição, para não perder o cargo, para não perder o salário muitas vezes, ele se submete às orientações daquele líder maior, que muitas vezes não tem nem ideia do que está fazendo, manda esses pastores ficar trabalhando aqui e ali, e não se preocupam com a igreja que eles estão dirigindo. Agora, tem uma coisa, muitas pessoas estão se desviando, muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão se escandalizando, e vocês vão pagar por isso. Agora é lógico que nessa hierarquia que existe dentro do ministério, vai pagar o que tiver diretamente ligado, que é você dentro da igreja, vai pagar quem está acima de você, que não te permitiu você trabalhar como você deveria trabalhar, que tirou você do trabalho para fazer outras coisas, ele vai pagar também. E todos aqueles que estiverem envolvidos nesse tipo de coisa. Você pode ficar sabendo disso daí. Porque o ministério, na realidade, do ponto de vista bíblico, ele é servo da igreja. Jesus Cristo disse, eu vim para servir, não para ser servido. O ministério é aquele que serve as mesas, é aquele que serve a igreja. A Bíblia diz que aquele que serve é menor que aquele que é servido. Então a igreja é muito mais importante que o ministério. Mas nesses dias de ignorância teológica, ignorância bíblica e maldade e iniquidade, as pessoas inverteram o processo. Tornaram o ministério maior do que a própria igreja. E hoje tudo depende do ministério. Agora, se o ministério fizer coisas erradas, ou se deixar de fazer as coisas certas, a igreja começa a ter prejuízo. 5 milhões de pessoas estão hoje desviadas, sem ir para a igreja nenhuma, porque estão escandalizadas. Tem estatísticas aí falando isso. E por que essas pessoas não querem mais ir para a igreja? Porque se escandalizaram com essas coisas. Mau testemunho, falta de amor, falta de entrosamento no meio do povo, porque os líderes hoje, eles não descem lá de cima para conversar com ninguém mais. É todo mundo lá embaixo, tornou-se hoje um extrato e um substrato. Quem está embaixo é um substrato, está em cima um extrato diferenciado. São justamente os personagens que Deus me mostrou. Exatamente o que ele da viu. sua posição, do eu, Pois é. o ego está comigo, eu sou poderoso, eu mando, se você não fazer isso, amanhã eu tiro você de lá e coloco o outro. Exatamente. E é justamente isso que acontece, não tem o amor. O pastor está no meio das ovelhas, ele se destaca, não quer saber Sim. de ovelha. Ele vem em compromisso de dar uma palavra, fecha a sua Bíblia, pega seu paletó e ó, tchau e bete. Quer dizer, Saber de nada. a pessoa que deveria estar no meio do povo, orientando, guiando, passando segurança, interpretando a palavra de Deus, visitando os necessitado do doentes, enfermo. visitando necessitados, visitando os doentes, ele deveria sim. estar cuidando do povo. Ele fica numa posição lá em cima e ninguém tem acesso. Porque ele não tem, quer dizer, como eu falei pro irmão, em alguns aspectos, ele também não tem culpa, toda a culpa, vamos dizer assim. Porque ele também é requisitado por todos os lados e é obrigado a ir. Agora, se ele é obrigado e vai,
e o outro obriga ele a ir, os dois vão ser culpados de uma forma ou de outra em relação ao prejuízo que Deus está tendo na sua igreja. Essa é a verdade. Porque essa inversão de valores, onde posições são mais importantes que a própria igreja, isso já tomou conta de todos os lugares. Isso virou uma praga. Todos hoje se consideram importantes. E se consideram tão importantes que quando eles ouvem uma pregação como essa, um vídeo como esse, ou alguém falando assim, a primeira coisa que eles fazem, se não pode processar pessoas, porque se a pessoa falar qualquer coisa que atinge o nome dele, já vão processar a pessoa. Se não fizerem isso, eles já vão amaldiçoar a pessoa através da Bíblia. Não, porque você está falando dos ungidos, você está murmurando, você é um rebelde. Na realidade, a pessoa está falando aquilo que está na Bíblia. Porque quem falou que matou 3 pastores no mês foi aqui. Deus falando através de Zacarias. Quem falou que ia meter espada nos pastores aqui, está aqui em Zacarias. Foi Deus que falou. No capítulo 34 de Ezequiel, vai por aí afora. É o próprio Deus que está falando isso. Quer dizer, agora, se Deus, que é o dono das ovelhas, que é o dono daquele, porque foi ele, o filho dele, Jesus Cristo, que morreu para comprar essas pessoas. Agora, se essas pessoas estão sendo mal servidas por um ministério que muitas vezes está corrompido pelo seu próprio egoísmo, que não consegue ver a necessidade do povo de Deus, da situação da igreja como ela está, e se essa igreja mal servida está sendo dilapidada pelos lobos que vêm de fora, pelas situações que está varrendo o mundo, estão se perdendo, caindo na incredulidade, em falsas religiões e tudo mais, quem é que vai pagar por isso? Vai ser os dirigentes, aqueles que são responsáveis. Então, vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia fala assim, ó, muitos de vós não queirais ser mestres, porque receberam muito mais duro juízo. Vocês aceitaram ser pastores, aceitaram ser apóstolos, bispos, não sei qual é o interesse de vocês nisso. Deveria ser a glória de Deus a salvação das almas, mas não sei se é isso. Se for isso, que vocês não estiverem fazendo, ou por onde isso acontecer, vocês vão ser responsabilizados. E se vocês fizeram isto por outros interesses, vão ser responsabilizados também, porque Deus sabe todas as coisas. É verdade. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo um trabalho para alertar a todos vocês. Porque você fala, mas eu sou um apóstolo, você vai falar, quem é você para falar comigo? Eu sou um pai apóstolo, eu sou um patriarca, eu sou um missionário, eu sou... Não importa que você seja, você é servo da igreja. Você perdeu os referenciais. Então, uma posição a mais, já não fala com ninguém. Você perdeu os referenciais. Eu sou. Sim, eu sou. E você usa ninguém. Pois é. É a realidade. Então você perdeu os referenciais, meu irmão. Você é apenas um servo da igreja. Você foi chamado por Deus para cuidar da igreja. É o que ele viu na revelação. Esses foram chamados, mas não corresponderam ao chamado. Você foi chamado para cuidar da igreja, meu irmão. Você foi chamado para cuidar das ovelhas de Deus. Essa é a sua chamada. Então, não use isso daí, entendeu? Para se colocar em posição de autoridade, que não é essa situação. A autoridade, ela vem para a pessoa naturalmente quando ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. A autoridade vem para a pessoa quando ele faz a obra de Deus. Você faz a obra de Deus, você tem autoridade para falar. Você faz a obra de Deus, você tem autoridade para estabelecer os fatos. Agora, se você não faz a obra de Deus, você não tem autoridade nenhuma. Porque todo mundo pode chegar e repreender você, porque você está fora dos caminhos de Deus. Está fora da posição de Deus. Se você estiver na posição que Deus te colocou, você tem a autoridade de Deus. Ninguém pode levantar a voz contra você. Porque você é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que está de acordo com a obediência da palavra da revelação. Se você, por exemplo, é um pastor sincero, se você é um pastor que está fazendo aquilo que Deus falou para fazer, está cuidando do povo de Deus, quem sou eu para falar contra você? Eu não posso falar contra você, ninguém pode. Porque você está fazendo a obra de Deus. E eu não estou falando contra as pessoas que estão nessa situação. Eu estou falando contra aqueles que estão fazendo aquilo que não deveriam estar fazendo. Que é fazendo as coisas erradas. E abandonando o rebanho de Deus. Essas pessoas eu estou falando sim. Agora, se você é uma pessoa sincera, se você cuida do rebanho de Deus, se você se preocupa com isso, se você vai atrás, se você faz por onde, ninguém pode falar contra você. E com certeza a igreja é cheia. Exatamente. Porque tem o trato, o zelo, cuidado, atenção. Exatamente. O pastor Bezerra me marcou muito na minha vida. Cansei de ver ele chegar o dia de domingo e dizer, Adilson, cadê aquele irmão que senta ali? Eu não sei o nome dele, mas eu estou sentindo falta dele. Já faz 3 semanas que eu não vejo ele aqui. Amanhã vá atrás deste irmão para saber o que está acontecendo. Isto é amor. Então, meus amigos, é isso aí. Nós falamos esse
explicamos mais ou menos, né? Ele contou a revelação, nós mais ou menos tiramos as conclusões. E cada um de nós aqui, que estamos aqui, eu, ele e vocês também, cada um pega aquilo para você, aquilo que foi importante. Porque na realidade as coisas de Deus são assim. Elas trazem edificação, trazem mudanças e trazem uma melhoria na qualidade espiritual de cada pessoa. Aquilo que não é de Deus não traz nada disso, mas aquilo que é, traz. Eu tenho certeza que a revelação de Deus para esse irmão, ela vai ser usada para mudar muitas vidas que estão ouvindo esse vídeo, que estão escutando essa explanação. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de você. E que Deus possa te ajudar, enquanto ainda é tempo. E que se você estiver fora desse plano, que você se arrependa e volte imediatamente para aquilo que Deus quer que você faça, que é cuidar do povo dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Também Amém. quero dizer, irmão, todas as pessoas que me ouvem, tenham cuidado de si próprio. Veja que servir a Deus não é servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus vai requerer da maneira que você serve a Ele. Às vezes você fala assim, eu faço isso, está tudo bem, ninguém fala nada, mas Deus vê. E o amanhã virá com certeza. É. E adiante de Deus você vai ser cobrado e daí não vai ter mais apelo. Então, procura pelo amor de Deus te consertar hoje, neste dia. Não espere por amanhã, porque às vezes o amanhã você não terá tempo. Analise a sua vida, pense e tire as suas conclusões. E veja que servir a Deus é coisa séria. O inferno ele existe, Deus é real. É verdade. Isso é o que eu quero dizer. Vamos só fazer uma oração, irmão, por essas pessoas, né? Por todo mundo, né? Está ouvindo esse vídeo e vendo, né? Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça de teres dado essa revelação para o irmão Zé Dias. Tu és o Deus vivo. Que esta revelação, Senhor, sirva para que traga muitas aos nossos pessoas, Senhor, corações possam vir a se desejo de arrepender servir melhor, meu do Deus. erro, Senhor. Porque Tu és Que venha se fiel e arrepender, poderoso, Senhor Deus, da nossas forma errada que vidas estão trabalhando na está tua obra. amparada por Ti, Que possam Senhor. ser abençoados, O Senhor Senhor, conhece pelo o desejo dos arrependimento Teus filhos, e mudarem Senhor. enquanto é tempo. Estamos carentes, E para aqueles, Senhor, que estão trabalhando corretamente, que estão de acordo com a Tua palavra, que estão cuidando das ovelhas, Senhor, que estão cuidando do Teu povo, que estes sejam abençoados, Senhor, daqui para frente. E que o Seu zelo seja aumentado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela vem para salvar, para edificar, Senhor, e para qualificar espiritualmente. Nos ajude. Nós te agradecemos tudo isso. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Graças a Amém, Deus. Senhor. Amém.